nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra que mais aparece nesse trecho que nós ouvimos, com as suas variações, administrar, administrador. São 5 vezes que aparece a palavra administrador. 3 vezes que aparece a palavra administração. E 1 vez que aparece o verbo administrar. Portanto, 9 vezes aparecem variantes dessa expressão: administrar, administrador, administração. O que significa que Jesus pôs todo o peso da parábola, toda a mensagem que ele queria transmitir, nesse ato de administrar, que é a atividade própria do administrador, e que, portanto, tem o cuidado que se chama administração. O próprio senso comum nos diz que administrar significa cuidar de coisa que não nos pertence. O Senhor é o dono das coisas. O que administra, administra em nome daquele Senhor. Então cuida de bens que não são seus. E naturalmente cuida com uma certa liberdade, tanto que este administrador da história do Evangelho foi acusado, não propriamente de ter roubado, mas foi acusado de ter esbanjado. Quer dizer, o administrar não é que ele tenha roubado, tenha se apoderado de alguma coisa, mas tenha exagerado, tenha usado demais aquilo que talvez não fosse da sua capacidade usar. De repente, pode ser até que este homem tenha exagerado, inclusive, na hora de cobrar a sua comissão, visto que no final ele pode abaixar o valor da dívida de quem devia, então, 100 barris para cobrar apenas 50, de quem devia 100 medidas de trigo para cobrar apenas 80. Talvez tenha esbanjado dentro desse mesmo negócio. O fato é que Jesus trata da administração. Todos nós somos administradores. Do quê? De tudo que temos. Porque, na verdade, não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. E é de se perguntar se nós não esbanjamos os dons que recebemos. Começando pela nossa própria vida. Os dons, talentos, as pessoas que Deus nos deu,
os bens que nos concedeu, a formação, a inteligência que nos deu, enfim, tudo aquilo que nós dizemos que temos, na verdade, nós administramos. E sobre a administração devemos sempre prestar contas. Algumas contas prestamos já nesta própria vida, as próprias circunstâncias da vida, as consequências da nossa má administração, dos nossos excessos, das nossas escolhas erradas. Mas temos que prestar contas também a Deus. Prestar contas, sobretudo, porque Deus, se nos constitui administrador dos bens que Ele nos concede, é porque confia em nós, é porque nos ama. E nós somos responsáveis por aquilo que recebemos. Mas a outra mensagem que aparece nesse evangelho é o fato de que, no final, o Senhor da história do evangelho, embora não estivesse de maneira nenhuma contente com aquele homem, com aquele administrador, e aí no final ele é chamado de administrador desonesto, no entanto, esse Senhor, não obstante estivesse entristecido, não estivesse contente com ele, a ponto até de despedi-lo, este Senhor reconhece uma característica ou uma aptidão, um traço particular deste homem. E, para nossa surpresa, o que admira e merece elogio do Senhor é a esperteza. A esperteza. Isso quer dizer que a esperteza não necessariamente significa a astúcia como a capacidade de passar o outro para trás, como a capacidade de enganar os outros, a malícia, mas a esperteza como sabedoria, como inteligência, como a capacidade de fazer cálculos, como a capacidade de prever os frutos que se pode obter de uma ou de outra atitude. A esperteza. Deus gostaria que os administradores dos seus dons, dos bens que Ele conferiu para administrar, fossem capazes de ter esta esperteza, de saber fazer bom uso das coisas que receberam, também para seu propósito, para os seus bons propósitos. Afinal de contas, os dons que Deus nos deu, embora não sejam propriedade nossa, eles podem servir ao próximo e a Deus, mas também podem servir para nos qualificar, para nos fazer bem. E Jesus conclui com esta frase: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo usam da esperteza para os seus próprios negócios. Os filhos da luz deveriam usar de esperteza para com aquilo que não pertence a eles, para com as coisas de Deus. Como é que podemos ser tão sábios para fazer coisas para nós mesmos e como podemos ser tão pouco sábios para fazer as coisas para Deus? A criatividade deveria servir para servir a Deus também, deveria servir para as coisas de Deus, e que de resto redundaria em sabedoria, em inteligência também para a nossa própria vida. Duas ideias fundamentais: administrar, não se apoderar, administrar as coisas que Deus nos concedeu como dons. Segunda coisa, um pouco de esperteza santa, de sabedoria para com as coisas boas, haverá de fazer frutificar não os nossos próprios negócios, mas as coisas de Deus. É para isso que a gente deve administrar e é para isso que a gente recebe os dons. Rezemos. Ó Deus de poder e misericórdia,
que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.